Imagine um universo onde tudo o que você conhece não passa de uma ilusão, uma prisão elaborada para manter sua consciência adormecida. E se eu lhe disser que dentro de você existe uma centelha divina, uma essência imortal que pode despertar e libertá-lo dessa ilusão? Bem-vindo ao fascinante mundo da cosmologia gnóstica, uma antiga filosofia espiritual que nos oferece uma visão revolucionária sobre a criação do universo, a verdadeira natureza da realidade e o potencial humano para a iluminação. Neste vídeo, vamos explorar 5 tópicos intrigantes que prometem desafiar sua percepção e expandir sua mente. A criação do universo e o pleroma. A criação do demiurgo e do mundo material. Os arcontes e a manutenção da ilusão. A centelha divina dentro da humanidade. Paralelos modernos, física quântica e teoria da simulação. Prepare-se para uma viagem através do tempo e do espaço, onde mistérios antigos encontram descobertas modernas, e onde a busca pela verdade pode mudar para sempre a maneira como você vê o mundo. Vamos juntos desvendar os mistérios da realidade e descobrir a sabedoria oculta que nos convida a despertar e a transcender as ilusões deste mundo. Pronto para essa jornada? Vamos começar! A criação do universo, a falsa realidade e a centelha divina. A criação do universo sempre foi um tema intrigante para a humanidade. Diversas culturas ao redor do mundo possuem suas próprias narrativas sobre como tudo começou. Dentro da tradição gnóstica, encontramos uma visão fascinante e diferenciada sobre a origem do cosmos e a verdadeira natureza da realidade. Este texto mergulha profundamente nas concepções gnósticas, revelando a complexidade e a beleza de suas crenças. Os gnósticos acreditavam que a criação do universo envolvia uma série de emanações de uma entidade divina chamada pleroma, que significa plenitude. No coração dessa narrativa está a deusa Sofia, cujo nome significa sabedoria. Sofia, em sua busca por entender a si mesma, acabou criando uma entidade chamada Demiurgo, considerada responsável pela criação do mundo material. Este mundo material é visto pelos gnósticos como uma falsa realidade, uma ilusão que oculta a verdadeira natureza espiritual de todas as coisas. Curiosamente, essa visão gnóstica encontra eco em muitas outras tradições antigas. Por exemplo, textos sumérios falam de uma deidade chamada Enki, que, assim como Sofia, é uma figura de sabedoria e benevolência. Enki é descrito como o defensor da humanidade, contrapondo-se a Enlil, que desejava manter os humanos em submissão. Este conflito entre forças que desejam iluminar e aquelas que buscam controlar é um tema recorrente tanto na mitologia suméria quanto na gnóstica. Outra faceta fascinante dos ensinamentos gnósticos é a ideia de que o demiurgo criou um mundo físico e os arcontes, seres que ajudam a manter a ilusão da realidade material. Os gnósticos viam o demiurgo como uma entidade corrupta e enganadora, frequentemente associada ao Deus do Antigo Testamento. Os arcontes, por sua vez, eram vistos como guardiões desta falsa realidade, seres que perpetuavam a ignorância e a cegueira espiritual da humanidade. Os gnósticos acreditavam que, apesar da dominação do demiurgo, dentro de cada ser humano existe uma centelha divina, um fragmento da verdadeira essência espiritual. Esta centelha divina é o que nos conecta ao pleroma e à sabedoria de Sofia. A missão dos gnósticos era despertar essa centelha divina através do conhecimento, ou gnose, libertando assim a alma das garras da falsa realidade imposta pelo demiurgo e seus arcontes. É intrigante observar como essas ideias gnósticas se relacionam com conceitos modernos de física quântica e teoria de simulação. A noção de que a realidade que percebemos pode ser uma ilusão tem sido explorada por muitos cientistas e filósofos contemporâneos. Experimentos em física quântica, como o experimento da dupla fenda, sugerem que a observação consciente pode influenciar a matéria, ecoando a crença gnóstica de que a consciência é fundamental para a criação da realidade. Além disso, o conceito de que a realidade pode ser uma simulação criada por uma entidade superior ressoa fortemente com as ideias gnósticas do demiurgo e dos arcontes. Muitas pessoas hoje se perguntam se vivemos em uma espécie de simulação computadorizada, controlada por forças além da nossa compreensão. Essa especulação moderna oferece um paralelo interessante às antigas crenças gnósticas sobre a natureza ilusória do mundo material. Assim, ao explorarmos as profundezas dos ensinamentos gnósticos, encontramos não apenas uma rica tapeçaria de mitologia e espiritualidade, mas também percepções que continuam a desafiar e inspirar a nossa compreensão moderna do universo.
A busca pelo conhecimento e a libertação da alma continuam a ser temas universais, ressoando através das eras e conectando-nos a uma sabedoria ancestral que ainda tem muito a nos ensinar. No coração da cosmologia gnóstica está o conceito de pleroma, um termo que significa plenitude em grego. O pleroma representa a totalidade da divindade, uma dimensão de luz e perfeição espiritual onde residem os seres divinos e as emanações do Ser Supremo, também conhecido como o Pai Inefável. Esse reino de pura luz é o oposto da nossa realidade material, sendo um espaço de harmonia, conhecimento e verdade absoluta. Dentro do pleroma, cada emanação ou aeon é uma manifestação de diferentes aspectos da divindade. Entre esses aeons, destaca-se Sofia, cujo nome significa sabedoria. Sofia é uma figura central na narrativa gnóstica, uma deusa que personifica a sabedoria divina. Sua história é uma mistura de beleza, tragédia e redenção, refletindo a complexidade das buscas espirituais e do conhecimento. Sofia, movida por um desejo intenso de compreender a profundidade do Pai Inefável, tentou criar algo por conta própria, sem o consentimento de seu parceiro masculino, que era a norma no pleroma. Este ato de criação solitária levou a um desequilíbrio, resultando na formação do demiurgo, um ser que é considerado imperfeito e ignorante da verdadeira realidade espiritual. Este evento é visto como uma queda de Sofia, um afastamento temporário da harmonia do pleroma. A criação do demiurgo marca um ponto crucial na cosmologia gnóstica. O demiurgo, que acredita ser o único Deus, cria um mundo material, uma realidade que os gnósticos veem como uma ilusão ou uma prisão para as almas. Essa visão dualista do mundo material como uma sombra imperfeita do pleroma é fundamental para entender a percepção gnóstica de nossa existência e os desafios espirituais que enfrentamos. A história de Sofia não termina com sua queda. Apesar do erro, Sofia continua a exercer uma influência benéfica. Ela se arrepende e busca a reintegração ao pleroma, enviando mensagens de sabedoria para ajudar a humanidade a despertar para a verdade. Este arrependimento e desejo de reparação ilustram a esperança e a redenção presentes na tradição gnóstica, enfatizando que o conhecimento e a sabedoria podem nos conduzir de volta à plenitude espiritual. Além de seu papel na criação do demiurgo, Sofia também é vista como a portadora da centelha divina, a essência espiritual que reside dentro de cada ser humano. Essa centelha é um fragmento do pleroma, uma lembrança da nossa verdadeira natureza e origem divina. A missão gnóstica é despertar essa centelha dentro de nós, reconhecendo nossa conexão com o pleroma e rejeitando as ilusões impostas pelo demiurgo e pelos arcontes. O mito de Sofia é, portanto, uma metáfora poderosa para a jornada espiritual de cada indivíduo. A busca pelo conhecimento, o reconhecimento de nossos erros, e a busca por reconciliação e redenção são temas universais que ressoam profundamente nas experiências humanas. Sofia, com sua sabedoria e compaixão, continua a inspirar aqueles que buscam entender a natureza da realidade e o caminho para a verdadeira iluminação espiritual. A criação do demiurgo é um dos eventos mais cruciais e complexos na narrativa gnóstica. Segundo os gnósticos, Sofia, em sua tentativa solitária de criar algo que refletisse a profundidade do Pai Inefável, deu origem a uma entidade imperfeita e ignorante da verdadeira natureza espiritual. Esta entidade é o demiurgo, cujo nome significa artesão ou criador. O demiurgo, ao contrário das emanações divinas do pleroma, é um ser cheio de imperfeições e desconhecimento. O demiurgo, acreditando ser a única divindade, decide criar um mundo material. Este mundo, conforme a visão gnóstica, é uma cópia distorcida e imperfeita do pleroma, cheia de limitações e ilusões. Para os gnósticos, o mundo material é visto como uma prisão para a alma, um lugar onde a verdadeira essência espiritual é obscurecida e confundida pelas aparências físicas e pela ignorância. A matéria, segundo essa perspectiva, não é a criação de um Deus benevolente, mas sim o resultado de um erro cósmico e de uma ignorância fundamental. Curiosamente, o demiurgo é frequentemente associado ao Deus do Antigo Testamento, o que reflete uma crítica gnóstica às religiões tradicionais da época. Para os gnósticos, as leis e os julgamentos deste Deus não são expressões de uma divindade amorosa, mas sim de uma entidade que mantém a humanidade presa em um ciclo de ignorância e sofrimento. O demiurgo, na cosmologia gnóstica, é uma figura tirânica que, sem saber, perpetua a escravidão espiritual. A criação do mundo material pelo demiurgo também envolve a criação dos arcontes, seres que auxiliam na manutenção da ilusão.
Os arcontes são responsáveis por reforçar as limitações e as ilusões do mundo material, impedindo que as almas humanas reconheçam sua verdadeira natureza e sua conexão com o pleroma. Estes seres atuam como guardiões da falsa realidade, criando obstáculos e distrações que mantêm a humanidade presa na ignorância. O mundo criado pelo Demiurgo é, portanto, uma mistura de beleza e sofrimento, uma armadilha complexa que testa as almas em busca de libertação. Os gnósticos acreditam que, apesar das dificuldades impostas pelo Demiurgo e seus arcontes, a centelha divina dentro de cada ser humano pode ser despertada. Esta centelha é um fragmento do pleroma, um resquício da verdadeira divindade que nos conecta à sabedoria de Sofia e ao Pai inefável. A visão gnóstica da criação do mundo material oferece uma perspectiva única sobre a dualidade da existência. O bem e o mal, a luz e a escuridão, a sabedoria e a ignorância são todos aspectos dessa realidade complexa. A missão gnóstica é transcender essas dualidades, buscando o conhecimento interior que liberta a alma das ilusões materiais e a reconecta com o pleroma. Essa narrativa também ressoa com muitas tradições esotéricas e filosóficas que veem o mundo físico como uma etapa de aprendizado e prova. Através do sofrimento e da experiência, as almas podem crescer em sabedoria e eventualmente retornar à sua verdadeira origem espiritual. A história do Demiurgo e da criação do mundo material é, assim, um lembrete poderoso da jornada espiritual de cada ser humano em busca da verdade e da iluminação. Sofia, apesar de seu erro, não abandona a humanidade. Ela continua a enviar visões e mensagens de sabedoria para ajudar as almas a despertar e reconhecer a verdadeira natureza da realidade. Essa intervenção divina é vista como uma expressão de amor e compaixão, destacando a importância do conhecimento, gnose, como um caminho para a libertação. Na visão gnóstica, o conhecimento espiritual é a chave para transcender as limitações do mundo material e alcançar a verdadeira liberdade. Dentro da cosmologia gnóstica, os arcontes desempenham um papel crucial na manutenção da falsa realidade criada pelo Demiurgo. Esses seres são descritos como guardiões da ilusão material, cujo principal objetivo é manter as almas humanas presas na ignorância e afastadas de sua verdadeira natureza divina. Para compreender a profundidade dessa visão, é importante explorar quem são os arcontes, seu papel na cosmologia gnóstica e como essa ideia se relaciona com outras tradições antigas. Os arcontes são frequentemente retratados como seres poderosos e astutos, capazes de manipular a percepção humana e criar barreiras espirituais. Eles são vistos como agentes do Demiurgo, auxiliando na manutenção do mundo material e garantindo que as almas permaneçam inconscientes de sua origem espiritual. Na visão gnóstica, os arcontes controlam os aspectos mais densos e ilusórios da realidade, incluindo o tempo, a matéria e as emoções, para perpetuar um estado de confusão e submissão. Uma característica fascinante dos arcontes é sua associação com forças de controle e opressão encontradas em diversas culturas e mitologias antigas. Por exemplo, na mitologia suméria, encontramos figuras como Enlil, que desejava manter a humanidade submissa e ignorante, contrastando com Enki, que buscava iluminá-la. Esta dualidade entre forças de controle e libertação é um tema recorrente na literatura espiritual e mítica, refletindo uma batalha contínua pela consciência e pela liberdade espiritual. Os gnósticos acreditavam que os arcontes utilizavam várias táticas para manter a humanidade presa. Uma dessas táticas era a manipulação das crenças religiosas e das instituições sociais. Segundo essa visão, muitas das religiões tradicionais e estruturas de poder foram corrompidas pelos arcontes para perpetuar a falsa realidade e impedir o despertar espiritual. Esta perspectiva crítica oferece uma visão provocativa sobre a relação entre poder, religião e espiritualidade, sugerindo que a verdadeira libertação espiritual exige uma profunda transformação interna e uma rejeição das ilusões impostas externamente. Além disso, os arcontes são frequentemente associados aos aspectos mais negativos da psicologia humana, como o medo, a culpa e a ignorância. Eles são vistos como entidades que se alimentam dessas emoções negativas, reforçando ciclos de sofrimento e distração. A ideia é que, ao reconhecer e transcender essas emoções, os indivíduos podem quebrar as correntes que os prendem e acessar a sabedoria e a liberdade espirituais. Uma analogia interessante para entender o papel dos arcontes na cosmologia gnóstica é a do guardião do umbral, presente em muitas tradições esotéricas. Esse guardião é visto como um obstáculo ou teste que a alma deve superar para avançar em sua jornada espiritual. Da mesma forma,
Os arcontes representam os desafios e as ilusões que cada pessoa deve enfrentar e transcender para alcançar a gnose e a libertação. A conexão entre os arcontes e os conceitos modernos de controle e manipulação também é notável. Em um mundo onde as informações e percepções são constantemente moldadas por mídias e tecnologias, a ideia de que forças externas podem influenciar nossa consciência e percepção da realidade ressoa profundamente. Isso reflete a contínua relevância das crenças gnósticas, que nos convidam a questionar a natureza da realidade e buscar uma verdade mais profunda além das aparências superficiais. Os gnósticos enfatizavam que, apesar do poder dos arcontes, a centelha divina dentro de cada ser humano é inextinguível. Esta centelha é a chave para a libertação, e o processo de despertar espiritual envolve reconhecer e fortalecer essa conexão interna com o divino. A prática da gnose, ou conhecimento espiritual, é vista como um caminho para transcender as ilusões dos arcontes e recuperar a plena consciência de nossa verdadeira natureza. Portanto, a visão gnóstica dos arcontes oferece uma metáfora poderosa para os desafios espirituais e psicológicos que enfrentamos. Eles simbolizam as forças de ignorância e controle que devemos superar para alcançar a verdadeira liberdade espiritual. A jornada para transcender os arcontes é, assim, um chamado à autodescoberta, à sabedoria interior e à busca incessante pela verdade, ecoando uma mensagem atemporal de resistência e iluminação espiritual. No coração da filosofia gnóstica está a crença na centelha divina, uma essência espiritual imortal presente em cada ser humano. Esta centelha é um fragmento do pleroma, a plenitude divina, e representa nossa verdadeira natureza e conexão com o divino. A centelha divina é o ponto de partida para a jornada espiritual de cada indivíduo, um lembrete constante de nossa origem celestial e de nosso potencial para a redenção e a iluminação. A centelha divina, segundo os gnósticos, é o que nos diferencia do restante da criação material. Enquanto o mundo físico é visto como uma ilusão criada pelo demiurgo e mantida pelos arcontes, a centelha divina é um lembrete constante de nossa verdadeira origem no pleroma. Esta centelha está adormecida dentro de nós, esperando ser despertada através do conhecimento, gnose, e da busca espiritual. O despertar da centelha divina é um processo de autodescoberta e iluminação, que permite à alma transcender as ilusões da matéria e retornar à plenitude espiritual. O processo de despertar da centelha divina é frequentemente descrito como uma jornada interior. Os gnósticos acreditavam que o conhecimento de si mesmo é essencial para essa jornada. Conhecer a si mesmo significa reconhecer a presença da centelha divina e compreender sua verdadeira natureza espiritual. Este conhecimento vai além do entendimento intelectual, envolvendo uma transformação profunda do ser e uma reconexão com o divino. Para os gnósticos, o caminho para despertar a centelha divina inclui práticas espirituais, meditação e o estudo dos ensinamentos gnósticos. Essas práticas são projetadas para ajudar o indivíduo a romper as ilusões impostas pelo demiurgo e pelos arcontes e a reconhecer sua verdadeira natureza espiritual. A busca pela gnose é, portanto, uma busca pela libertação e pela reconexão com o pleroma. Além disso, a centelha divina dentro de cada ser humano sugere uma igualdade fundamental entre todas as pessoas. Independentemente das circunstâncias externas, todos possuem essa essência divina e o potencial para a iluminação. Esta visão é profundamente inclusiva e humanista, enfatizando a dignidade e o valor intrínseco de cada ser humano. Os gnósticos viam a busca espiritual como um direito e uma responsabilidade universal, acessível a todos que desejam empreender a jornada. É importante notar que a ideia da centelha divina ressoa com muitos outros sistemas espirituais e religiosos. Por exemplo, no hinduísmo, encontramos o conceito de Atman, a alma individual que é uma centelha do Brahman, a realidade última. No cristianismo místico, há a ideia de que cada pessoa possui uma chispa de divindade que pode ser cultivada através da união com Deus. Estas comparações mostram como a ideia da centelha divina é uma verdade universal que transcende culturas e épocas. A centelha divina também é uma fonte de esperança e inspiração. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, os gnósticos acreditavam que essa essência espiritual não pode ser destruída ou apagada. Ela é a fonte de nossa resiliência e capacidade de superar as adversidades. A jornada para despertar a centelha divina é uma jornada de transformação e empoderamento, permitindo-nos alcançar nosso pleno potencial espiritual. Os gnósticos também ensinaram que, ao despertar nossa própria centelha divina, podemos ajudar a despertar a centelha divina nos outros.
Este processo de despertar coletivo é visto como um movimento em direção à redenção global, onde toda a humanidade pode se reconectar com o pleroma e transcender as limitações do mundo material. Este aspecto comunitário da gnose enfatiza a interconexão entre todos os seres e a importância de ajudar os outros em sua jornada espiritual. Portanto, a ideia da centelha divina dentro da humanidade é um aspecto central e poderoso da cosmologia gnóstica. Ela nos lembra de nossa verdadeira natureza e potencial, oferecendo um caminho para a libertação e a iluminação. A jornada para despertar essa centelha é uma jornada de autodescoberta, transformação e reconexão com o divino, destacando a importância do conhecimento espiritual e da busca incessante pela verdade. É uma mensagem de esperança, igualdade e transcendência, convidando-nos a olhar além das ilusões do mundo material e a reconhecer a luz divina dentro de nós e dos outros. A cosmologia gnóstica, com suas ideias sobre a criação do universo, a falsa realidade e a centelha divina, tem ressonado com algumas das teorias científicas mais intrigantes da era moderna. Dois campos particularmente notáveis que com certos aspectos do gnosticismo são a física quântica e a teoria da simulação. Essas disciplinas levantam questões fascinantes sobre a natureza da realidade, o papel da consciência e a possibilidade de vivermos em uma ilusão criada por forças além da nossa compreensão. A física quântica, um ramo da ciência que estuda as menores partículas do universo, tem revelado algumas descobertas que desafiam nossa compreensão tradicional da realidade. Por exemplo, o fenômeno do entrelaçamento quântico sugere que partículas separadas por grandes distâncias podem influenciar instantaneamente uma a outra, uma ideia que desafia a noção clássica de espaço e tempo. Além disso, o princípio da incerteza de Heisenberg indica que a observação de uma partícula altera seu estado, sugerindo que a consciência pode desempenhar um papel fundamental na criação da realidade. Esses conceitos quânticos ressoam com a visão gnóstica de que o mundo material é uma construção ilusória. Assim como a física quântica sugere que a realidade pode ser maleável e influenciada pela consciência, os gnósticos acreditavam que o mundo material era uma criação imperfeita e ilusória do demiurgo. A ideia de que nossa percepção da realidade pode ser manipulada e que existe uma verdade mais profunda e oculta é um tema comum tanto na física quântica quanto no gnosticismo. Outro campo que traz à tona paralelos intrigantes com o gnosticismo é a teoria da simulação. Proposta por filósofos e cientistas, essa teoria sugere que nossa realidade pode ser uma simulação criada por uma inteligência superior ou por seres de um futuro distante. De acordo com essa teoria, o universo que percebemos pode ser apenas um programa de computador avançado, onde nossas experiências e percepções são manipuladas por códigos e algoritmos. A teoria da simulação espelha a visão gnóstica do mundo material como uma ilusão criada pelo demiurgo. Se o universo é de fato uma simulação, então os criadores dessa simulação desempenham um papel semelhante ao do demiurgo, manipulando e controlando a realidade percebida. Além disso, assim como os gnósticos buscavam a gnose para despertar da ilusão material, a teoria da simulação sugere que um entendimento profundo da natureza do universo poderia nos permitir hackear a simulação e alcançar uma verdade mais fundamental. Esses paralelos não só enriquecem nossa compreensão das antigas crenças gnósticas, mas também nos convidam a reconsiderar nossa percepção da realidade à luz das descobertas científicas modernas. A física quântica e a teoria da simulação levantam questões profundas sobre a natureza da existência, o papel da consciência e a possibilidade de que o universo seja muito mais complexo e misterioso do que percebemos. Essas ideias desafiam as fronteiras entre ciência e espiritualidade, sugerindo que ambas podem estar explorando as mesmas verdades universais a partir de perspectivas diferentes. Além disso, essas conexões modernas com o gnosticismo podem inspirar uma nova abordagem para a busca do conhecimento e da verdade. Em vez de ver ciência e espiritualidade como disciplinas separadas e opostas, podemos reconhecê-las como caminhos complementares que buscam entender a realidade e o nosso lugar nela. Essa abordagem integrativa pode levar a uma visão mais holística e profunda do universo, onde o conhecimento científico e a sabedoria espiritual se unem para revelar a verdadeira natureza da existência. A ideia de que vivemos em uma simulação ou que a realidade é maleável e influenciada pela consciência pode parecer assustadora ou desconcertante, mas também oferece uma visão empoderadora. Se a realidade é uma construção, então temos o potencial de influenciá-la e moldá-la através de nossas ações e percepções.
Esta perspectiva nos encoraja a buscar o conhecimento, a questionar as aparências superficiais e a explorar as profundezas de nossa própria consciência. Em conclusão, os paralelos entre a cosmologia agnóstica e as teorias modernas da física quântica e da simulação nos oferecem uma visão rica e multifacetada da realidade. Estas conexões sugerem que, ao explorar o conhecimento espiritual e científico, podemos encontrar novas maneiras de entender e interagir com o universo. A jornada para despertar da ilusão e alcançar a verdade é um tema temporal que continua a inspirar e desafiar a humanidade, nos convidando a olhar além das aparências e a buscar a sabedoria profunda que reside tanto dentro de nós quanto no cosmos. Eu espero que este conteúdo tenha feito sentido para você. Que sirva de inspiração e fonte de estudo para a sua jornada espiritual. Se gostou e se fez sentido, me acompanhe se inscrevendo no canal, deixe seu like, ative as notificações para os próximos vídeos. Obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo.